16ª edição do Seminário Internacional de Comunicação Organizacional, realizado pela primeira vez na Universidade Federal de Viçosa. Nossa primeira mesa redonda com o tema Comunicação, Organizações e Regionalidades, Mediatização e Vulnerabilidades tem o objetivo de debater como os processos contemporâneos de mediatização fazem emergir vulnerabilidades em regionalidades a partir de processos comunicacionais conformados por e em contextos organizacionais. Para mediar essa discussão, convidamos como debatedor o pesquisador colaborador da UFV e servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, doutor e mestre em Comunicação Social pela UFMG e integrante do DIS, Grupo de Pesquisa em Discursos e Estéticas da Diferença, professor Frederico da Cruz Vieira de Souza. Também para compor a mesa, convidamos a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Ângela Cristina Salgueiro Marques. Ângela Marques é professora associada do Departamento de Comunicação Social da UFMG, mestre e doutora em Comunicação Social também pela UFMG, realizou pós-doutorado em Comunicação e Ciências Sociais em Grenoble, na França. É membro da Abrapcorp, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG e integra o Grupo de Pesquisa DIS, Grupo de Pesquisa em Discursos e Estéticas da Diferença. Compondo a mesa virtual, convidamos o professor Jean-Luc Morisseau, que falará conosco direto de Évry, na França. Jean-Luc é professor do Instituto Minet Telecom Business School, com pesquisas sobre uma abordagem humanística para organizações. Desenvolve abordagens qualitativas, métodos inventivos, reflexividade e escrita evocativa. Colabora regularmente com pesquisas desenvolvidas no Brasil, na Holanda e no Canadá. Seja muito bem-vindo, Jean-Luc. Obrigado. Bom dia a todos, queridas, queridos, querides. É uma satisfação estar aqui hoje, agradecendo primeiramente na pessoa do Renan e da Isaura esse evento, que é realmente uma oportunidade ímpar de nós estarmos, em primeiro lugar, juntos, Isso é muito importante, essa presença, esse contato face a face entre nós, que não é substituído por nenhum tipo de mediação, tecnologia capaz ainda de nos trazer uma presença tão importante e imediata. Agradecer também, obviamente, aqui nesta mesa ao professor Jean-Luc por aceitar o convite e também a professora Ângela. E, sem mais delongas, nós vamos passar aí para o professor Jean-Luc, que vai dar início à mesa, com sua apresentação. Professor, fique à vontade. Obrigado. Eu gostaria tanto de ficar com vocês lá em Viçosa. E, primeiro de tudo, gostaria de agradecer muito o professor Renan Mafra e toda a equipe do ciclo que convidaram a participar esse meu programa maravilhoso. E também, olá, todas as pessoas, colegas, amigos que... É sempre um prazer de debater com a Ângela, com o Fred. Então, eu tenho até 25 minutos, e esse, Fred? Sim, temos. Ok. Vou tentar de fazer rápido por causa do atraso. Então, eu quero tomar como ponto de partida caso de comunicação organizacional que parece muito comum, normal, não problemático, mas no contexto da regionalidade, da diferença de poder, esse caso acaba sendo problemático.
nos dá muito a pensar. E, como dizer, percebemos, porque uma obra coletiva, percebemos o abismo de tudo que ainda precisa ser pensado. E, portanto, a ideia hoje de pensar junto, gostaria de ouvir seus comentários, suas ideias sobre esse assunto. Vou tentar compartilhar a apresentação. Ok, estou sem retorno, sem feedback. Então, se você vai dizer se tem algo problemático que acontece. A ideia... ok, primeiro, eu vou falar, mas uma pesquisa e uma reflexão sobre uma pesquisa com duas outras autoras, uma é muito bem conhecida da comunidade, são Geraldine Guerrillo e Isabela Paz. Professor, sim. O senhor está com a tela aberta no modo edição. Se quiser passar para slideshow, acho que a visualização fica melhor. Opla, desculpe, eu não entendi exatamente o que... Nós estamos visualizando o seu slide com as ferramentas de edição e não ele todo na tela. Ah, ok. Para ficar maior. Para ficar maior e facilitar a leitura? Ok. Com certeza. Vamos ver se... Agora, tá bom ou não? Sim. Sim, isso. Sim, perfeito. Ok. Então... e agora é o slide número 2. Isso, perfeito. Passou. Perfeito, ok. Então, o que estamos propondo discutir é uma comunicação organizacional que se apresenta como humanista, ou que fala em nome do princípio humanistas. Que ajudar o outro ou a outra, compreender o outro visto como vulnerável. Mas, ok, nós sabemos que ao fazer isto tem o risco de reproduzir certas hierarquias e ir ao final contra o projeto declarado. Mas o objetivo não é de criticar a distância. Vou trazer paralelo contínuo entre a comunicação organizacional e a comunicação de pesquisa, o que nós, como pesquisadores, estamos fazendo. Porque nós descobrimos que, no final, como pesquisadores, estávamos fazendo algo não muito diferente do que nós estávamos criticando. E esse percurso nesse percurso vamos discutir uma forma de humanismo, okay? E propostar, e se basear no humanismo inspirado no humanismo do outro-humano de Levinas. E a proposta é que, nesse enquadramento do humanismo do outro-humano de Levinas, é que o que deve guiar a comunicação organizacional e o que deve guiar a comunicação de pesquisa seria uma capacidade de se deixar afetar, de se deixar deconstruir pelo outro humano a outra região.
Outra região, a regionalidade aqui, ok, são as grandes regiões como Europa, África, América do Sul, mas também as regiões da sociedade, centro, periferias, os mais poderosos, mais vulneráveis, etc. Então, como se dizer, a maneira, a apresentação é de usar o que nós sentimos foi uma palavra em francês que é repentir. O repentir, não sei como traduzir para o português exatamente. Quando pintor, uma pintora sente, às vezes depois de vários anos, que algo é uma pintura que ele achava finalizada, não parece estar justo, não parece certo. Ele ou ela se arrepende e repinta seu trabalho. Aqui é esse gesto de se arrepender, nossa pintura não é justa, não é certa, tem algo que não dá. Então, vamos tentar de repintar, de repropostar uma outra maneira de pintar, porque pode ser muitos anos depois que ainda tem rostos, ainda tem paisagens que estão aqui, que estão continuando de nos assombrar, de estar aqui no ambiente. E porque nós sentimos a dificuldade de dar justiça, de cuidar da origem, da questão, da voz, da potência, da vulnerabilidade dos outros que encontramos. Então, repentir, Angela propôs de traduzir como retocar. Pode ser retocar a pintura, com certeza, e retocar como abordá-la de novo, deixar-se tocar de novo para a situação, pelo encontro, e tocar, pintar, não apenas a pintura, mas também tentar afetar as conversas sobre o sujeito. Então, espero vai ser mais claro em minuto. Então, primeiro, o caso. É caso de comunicação organizacional, eu digo comum, normal. A empresa é AXA. AXA, eu acho que é a principal empresa de seguros do mundo, e que, tem 15 anos atrás, pode ser, emitiu comunicado à imprensa e publicou uma declaração no relatório como se diz, de desenvolvimento sustentável, em qual nós estamos doando nossos computadores que usamos durante 3 anos e que pode ser usados mais, pode ser aproveitado para equipar escolas no Senegal e então, portanto, ajudar a reduzir a exclusão digital. Então, temos uma alegação que nós vamos contribuir a doar computador. Alunos vão poder aprender a usar os computadores e vai reduzir a exclusão digital. Bom, praticamente, a empresa usa uma associação em Besançon, uma outra cidade, que utiliza um centro que permite pessoas com deficiência a trabalhar. Então, esse centro faz a triagem,
enviar os computadores para o Senegal. No Senegal, temos uma agência pública que vai receber, que vai também usar um centro, um paralelo, um centro em que trabalhadores como deficientes vão triar, fazer updates, e depois vai equipar as escolas. Por essa operação, Besançon e AXA recebem 2 prêmios da Comissão Europeia, troféu muito importante para reduzir a exclusão digital e salvar o planeta. E foi os termos. É uma ação exemplar, em qual a AXA fala sobre doações, e muito tradicionalmente, a comunicação fala sobre a ação da AXA, que é apresentada como generosa, e que continua a reduzir a exclusão digital, fazendo algo que é bom para o meio ambiente. Então, o caso parece muito interessante. Nós deveríamos, todas as empresas deveriam fazer isso. Mas o trabalho de uma doutoranda, Geraldine Guerriot, ela fez uma pesquisa etnográfica e o que ela observou é que o narrativo da comunicação organizacional é muito limitado, enquadrada pelo narrativo que dá todo o protagonismo para AXA ou para os atores do Norte. E o que ele viu é que nesse narrativo da comunicação social foi excluindo tudo o que estava feito pelos atores senegaleses, as vozes do Senegal. Ele viu que tinha condições de trabalho muito difíceis para os deficientes. Eu não vou dar detalhes aqui. Que ao final tem muito pouco computador usado pelas escolas por variadas razões, e que a maioria dos computadores iam direito para, acho que aterrosanitários, não sei se o termo é o bom, e vão diretamente ao depois de uso muito curto, e as condições de poluição no Senegal começaram a estar muito difíceis, e muitas pessoas estavam vivendo nos aterros sanitários com doenças, com muitos problemas de violência. E fora do narrativo, foi tudo o que foi bom para AXA como empresa, e foi bom porque o presidente do Senegal, no período, foi Abdoulaye Wade, que foi o campeão ONU mundialmente para lutar contra a exclusão digital, e nesses anos a companhia AXA desenvolveu muito na região nesta região da África, Senegal e países vizinhos. Então, o trabalho da Geraldine foi muito interessante, criticando isso. Nós publicamos alguns artigos nesse, e achamos que foi interessante, foi bom.
Mas, como dizer, vou fazer a história curta, hein? Mas o primeiro retocar, repentir, foi quando nós lemos, especialmente com Isabela Paes, que é a terceira autora de todas essas pesquisas, que conhecia muito melhor a crítica decolonial, pós-colonial, e tinha muitos artigos na literatura acadêmica da crítica pós-colonial. Vimos que tinha, arrependimos. Wow. Tinha algo muito importante que na época nós sentimos, mas não fomos capazes de escrever, de explicar porque nós conhecemos esse tipo de conceito. É muito clássico, então acho que vocês conhecem muito bem esse tipo de crítica, a ideia do orientalismo, que não é... A ideia da África, da condição no Senegal, não é a condição real, atual, mas é mais o imaginário que foi construído pelo Norte. A ideia da injustiça epistêmica, a ideia do lugar de fala, por exemplo, de Jamila Ribeiro, a ideia da inocência branca, que é a ideia que nós é impossível, é impedido de falar do colonialismo em Europa, porque nós temos dinheiros capazes de doar, e por causa do colonialismo, e nós fazemos pequenas ações em qual nós mostramos que estamos generosos, está bom para os outros, mas, esquecendo todo o passado. Então, a questão foi... o que fizemos é tão diferente do que estávamos criticando. De novo, os pesquisadores foram pintando uma pintura em qual o protagonismo, os atores principais foram nós do Norte, mostrando uma alma generosa. E qual tipo de comunicação organizacional é esse? Que os falantes do Norte falam para o Norte. A AXA, mas também nós, como pesquisadores, usando apenas essa lógica do interesse do Norte, falando pelo Sul, alegando ser a favor do Sul, mas de acordo com a representação que eles têm do Sul. Você conhece tudo isso e você pode reagir depois. Então, temos repentir dois. Eu tenho mais 5 ou 10 minutos, 5 minutos? Isso, em torno disso. Em torno disso, ok. Então, repentir dois é que, de novo, nessa segunda pintura, de novo, nós estamos no centro. Os pesquisadores, com reflexividade, reflexão, pensamento, propostaram uma outra pintura. Mas, na verdade, as teorias, os conceitos, as ações, as leituras, por exemplo, muitas leituras que
que nós ajudamos a fazer, foi dando como presente para a Angela, que está aqui, oferecemos os livros. Então, vou contar uma história. Eu me coloco no centro. Sou o protagonista mais importante, o pesquisador, o autor, e com muitas virtudes, mas não tem lugar, não tem mérito para os outros. E todos os méritos vêm da fora, dos outros. Okay. Por causa do tempo, eu não vou. Eu acho que vocês conhecem bem os livros de Antônio Bispo dos Santos que Angela me deu, que é muito interessante, e que propôs uma crítica dos tipos do humanismo. Mas, ok. Por lugar de fala, não vou falar muito disso, pode acontecer no debate. Eu prefiro falar agora do que aprendi, como livro que se chama Humanismo do Outro Humano, de Emmanuel Levinas. Na verdade, é o humanismo do outro homem, como, porque foi escrito em uma outra época. E o que Levinas diz é que a dignidade no humanismo clássico é a livre escolha. Então, o que fazemos, nós situamos o outro em nosso sistema de representação e nós mostrando que nós agimos de acordo da nossa avaliação da situação. Mas Levinas diz, não é esse narrativo e apesar de mim mesmo, que o outro me... eu não sei a minha tradução, desculpe, que eu preciso dar respeito ao outro, não é por mim. O rosto do outro impõe uma responsabilidade retorno. É proibido de capturar o outro na minha representação e de fazer em nome do outro. E o que ele diz é que a presença do outro é somente imperativo de não indiferença. É sentimento de comunidade, mesmo com aqueles com quem não tenho nada em comum. Mas tem humanismo para Levinas. O humanismo não é de mostrar como generoso eu sou, mas de uma qualidade humana que de não poder se fechar em seu próprio sistema, em seu próprio narrativo, e de ser afetado. Ele fala de uma susceptibilidade, uma capacidade de ser afetado. E nessa capacidade que tem o humanismo, uma capacidade de uma capacidade de ser afetado, de ser perturbado, destruindo, deconstruindo, de ser enriquecido. Não sei se a palavra existe, maravilhado por um rosto, por um gesto, por forças vitais, por formas de vida que vêm do outro humano. Não é de pintar-se em humanistas, mais a capacidade de ser abalado por tudo. E da capacidade de deconstruir seus próprios relatos, seus próprios narrativos, e a capacidade de ouvir as perguntas que vêm da outra pessoa, de ouvir
o dizer da outra pessoa e que estão desafiando nossa certeza do que sabemos o que é bom para ela. A capacidade de mostrar o que o outro nos ensinou. Então, para finalizar, a ideia ok, o último slide é uma imagem, uma ideia, uma proposta, e não é algo que existe. Como a comunicação, para a comunicação organizacional, não está de comunicação sobre nós, sobre eu, no centro do discurso, mas aprender a ser abalado, a ser questionado, a aceitar que o lugar da pessoa que está comunicando, que está falando, que o lugar pode ser questionado. Pode ser questionado pelas pessoas com quem ela está comunicando. Então, a questão é a possibilidade de inventar uma comunicação organizacional, no qual a outra pessoa faz parte do mundo compartilhado, a ideia do Antônio Bispo, no qual ela tem, pelo menos, um lugar, uma dignidade iguais, que que ela está nos ensinando, que nós podemos ouvir. A questão não é de convencer, é de ouvir. Então, e acho que você... não sei como parar o compartilhamento. Opa, desculpa. Desculpa, ok. Vocês vão... Ok. Ok. A questão da comunicação organizacional em paralelo e para as pesquisas sobre a comunicação organizacional. Por favor, desculpe-me quando estou falando do norte, do outro. Eu sei que esse tipo do imagem, da esquematização, do narrativo é difícil a ouvir, mas eu fiz isso intencionalmente, porque é difícil de sair desse tipo de enquadramento, desse tipo de imagem, do imaginário que é em nossas cabeças. E o que vai propostar Levinas é de ser capaz de deconstruir, não fazer um discurso generoso, mas capaz de deconstruir a imagem que nós temos na cabeça, mais que na cabeça, e que temos coletivamente, socialmente, e ouvir. A comunicação deveria começar para ouvir, não é para convencer, não é para dizer, não é para assegurar que meu discurso é ouvido. Não sei se como meu português algo foi comunicado. Estou ansioso de ouvir a Ângela depois. Obrigado. Obrigado, Jean-Luc. Passa agora para a Ângela. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Jean-Luc, Fred.
Uma alegria, né, ter vocês aqui conosco. Agradecer demais ao Renan, à Isaura, todo o pessoal da organização do evento, que possibilitou nós três estarmos juntos hoje de manhã aqui nessa mesa. E eu fiz uma coisa que eu convidei o Fred para construir essa apresentação junto comigo, então ele não está aqui como simples, né, mediador, mas ele está aqui também como co-escritor e co-autor dessa apresentação. Então, vou pedir também várias vezes para ele me ajudar aqui a organizar a fala, né? Por que isso, né? O Fred e eu trabalhamos juntos ao longo do doutorado dele sobre o autor que o Jean-Luc trouxe na apresentação, que é o Emmanuel Levinas, né? Então, nada mais justo do que produzir esse diálogo entre nós três, né? E aí, quando eu convidei o Fred, ele falou: Ângela, vamos escrever sobre o caso da Magazine Luiza e vamos trazer a Luiza, né, para falar um pouco sobre o rosto em contextos organizacionais. Então, a gente tentou, assim, no diálogo também com o Jean-Luc, trazer esse autor e alguns conceitos que nós achamos importantes à luz, né, do que aconteceu com a Magazine Luiza em 2019, 2020, quando abre um programa de trainees exclusivamente para negros, né, negros e negras. Bom, aqui na nossa exposição a gente vai estar dividido em 3 partes, a gente vai tentar ser mais breve, mas os conceitos que nos chamam a atenção no Emmanuel Levinas dizem respeito a como que a gente se expõe à alteridade, acolhe a alteridade e responde a ela. São 3 gestos extremamente importantes: a abertura ao outro, o Jean-Luc falou dessa abertura, dessa exposição, mas a construção de uma forma de acolhimento, mas não é só um acolher generoso, como diz o Jean-Luc, é preciso construir uma resposta ao outro que se coloca diante de nós, e essa construção da resposta é sempre singular, né? Eu e Fred comentávamos aqui, não há um modelo para que essa resposta seja construída, ela é sempre com o outro, ela é sempre junto com a singularidade. Então, a cada desafio, essa resposta vai ter uma construção, né? Então, nesse gesto triplo de abertura, exposição, abertura e acolhimento, a gente encontra, né, as noções de rosto e enigma, né? O rosto do outro não se confunde com a face humana, mas é um dizer, é uma interpelação, é uma convocação para que a gente não permaneça dentro de nós, com as nossas ideias, com a nossa forma de pensar, nosso jeito de agir. Jean-Luc falou isso, né? Nós vamos ser abalados, né, pela chegada do outro, né? Nós vamos ser retirados, né, do ensimesmamento em torno do eu. Nessa despossessão, o outro é sempre um enigma. A gente não vai conceituar essa alteridade, ela não cabe no conceito, ela escapa às nossas noções, a qualquer explicação, né? O rosto, ele nunca chega para nós, ele está sempre vindo, porque uma vez que você captura o outro no conceito, ele já passou, ele já foi. Então, a ideia é adiar ao máximo esse encontro, porque ele vai ser sempre um exercício de aproximação, né? Por isso o rosto é um eterno enigma. Esse enigma, ele se apresenta para nós, vai dizer o Levinas, a partir do feminino. E aqui o feminino tem várias figuras, né? Autores que nós conhecemos, o Gregory Rial, o Niro Ribeiro, dizem de figuras do feminino, mas é impossível descolar da mulher, né? E aqui no nosso caso, com a Luiza Trajano, isso vai ficar muito claro para vocês. Mas é importante ver esse exercício de que o feminino não é necessariamente um corpo gendrado. Diz respeito, né, vai dizer lá a Carla Rodrigues, a uma leitura que o Jacques Derrida faz do Levinas, que é o acolhimento e a hospitalidade. O feminino são esses gestos, né? Então, o gesto em direção ao outro é da hospitalidade e do acolhimento, ele é o feminino. Esse gesto, gente, de sair de si, né, de não permanecer enredado nas tramas da individualidade,
o Levinas vai falar do eros, né, da erótica, mais uma vez, né, não confundam com a sexualidade, mas tem a ver com o eros, que o Byung-Chul Han vai discutir num pequeno livro, mas extremamente interessante, né, Amable? A agonia do eros. Ele vai discutir com Emmanuel Levinas, dizendo que como fazer essa abertura se a gente está numa sociedade extremamente individualista, narcisista, onde o consumo do outro é vital, o outro está empacotado para consumo, né? A Luísa Trajano, nas capas da revista, como a mulher mais influente do Brasil, mais rica do Brasil, envelopada e pronta para o consumo desse modelo de sucesso e empreendedorismo feminino, né, Camila? A gente também já discutiu algumas coisas da cultura da confiança. Bom, e aí a gente acha que esses três elementos ficam muito claros na trajetória da Luísa e de outras mulheres que assumem liderança nas organizações. Mas no caso da Magalu, tem uma dimensão que nos chama a atenção. A Luísa, ela vai dar uma entrevista no Roda Viva, em 2020, onde ela fala desse deslocamento que ela teve que fazer, não só ela em relação às pessoas negras que chegaram para trabalhar como trainees, mas a própria organização como um todo teve que se desmontar, né, para acolher essas pessoas. E aí tem uma dimensão, né, de que ela é interpelada pelo outro que chega. Essa interpelação, ser convocado você não pode deixar de responder. O rosto nos convoca e ele exige uma resposta, e a gente não pode dar voltas, né, para, enfim, deixar o outro no vácuo. Tem que responder, né? A gente queria passar um trechinho para vocês verem a Luísa, né, para que ela apareça aqui em corpo e voz, né, para vocês escutarem, né, o que ela falou. Eu tenho que parar de partilhar, desculpa. Aí agora tem que voltar lá, né? Só um minutinho, gente, já vamos colocar aqui. É esse, né? Todo mundo aqui. Na lista, né, das pessoas mais ricas do Brasil. Isso aconteceu na mesma semana do lançamento do programa de trainees voltado para candidatos negros, agora em setembro. Essas duas notícias, elas causaram uma repercussão muito grande e você recebeu muitas críticas, principalmente nas mídias sociais. Eu queria entender como essa cultura do cancelamento te afeta pessoal e profissionalmente. Laura, assim, não é que me afeta, eu respeito a lista da Forbes, porque eu acho que aquilo é papel. Então, assim, você é taxada de uma coisa que você não é palpável. Hoje você tem, é só você olhar a lista de quem foi primeiro e segundo lugar no Brasil. Não permanece. Então, assim, a mais rica do Brasil, porque minhas ações subiram, por acaso eu tenho uma participação que eu ainda não distribuí para filhos, tá certo que se eu tivesse distribuído eu não teria. Então, assim, é nesse caso que eu coloco. Então, assim, nesse caso, mas não é, eu não recebi nem crítica sobre isso, não. Pelo contrário, as pessoas falavam, você merece e tal. Até que nisso eu não recebi. Sobre o programa do trainee, foi um programa, assim, é muito importante tocar nisso. Não era um programa para criar essa polêmica. O que aconteceu? A gestão... Fazia muito tempo que a gente não conseguia mais trainee. Eu mesmo falava para a diretora de RH isso nos outros anos. Põe mais 3 vagas que eu dou da minha verba para negro. Chegava, não aparecia. Esse ano nem fui eu. A gestão reuniu e falou, como é que a gente pode pôr mais negros se não está aparecendo? Se eles não entram, porque a partida já é desigual. E aí criaram uma ideia do programa de trainee para negro, que era... O Frederico pediu para fazer uma pesquisa no começo do ano, e você sabe, você conhece a nossa empresa, que a gente é diversa. Nós não temos idade para entrar, não temos idade para sair, nós temos mulheres em vários cargos. É inegociável na empresa ter qualquer tipo de discriminação, seja por sexo. São 5 inegociáveis que é mandado embora por justa causa. Um deles é discriminação. E aí ele concluiu que nós tínhamos 50% de pessoas negras ou pardas e tínhamos 16% em comando. Aí a alternativa, depois de várias tentativas de colocar negros em programa de trainee, foi criar, mas era para criar para nós, não era para criar uma política para modificar, como a gente fez a violência. Se as empresas quiserem aderir, aderiu. E aí apareceu isso. Como é que eu lido com isso? Eu vou ser bem sincera com você.
o que te irrita te domina. Aquelas críticas que são muito agressivas eu não vejo. Que você é racista, você não sei o quê, eu não vejo. Agora, as críticas que são nem educadas, mas que falam, olha, isso é racismo inverso, isso é reverso, isso é não sei o quê, eu até procuro ver para me entender como é que está o público. Eu entendi duas coisas. Então, até coloquei para o nosso movimento de igualdade, coloquei para Zumbi do Palmares, porque passou por um comitê isso, não foi assim. Eles levaram para o comitê do Zumbi mulheres, antes foram feitos por negros, foi tudo feito, teve jurídico no meio, não foi uma coisa de oba-oba. E não foi para poder mudar o Brasil, foi para mudar uma realidade nossa. A única área que a gente não estava conseguindo, nós temos 40% de mulheres em conselho, nós temos mulheres em alto cargos da empresa e não estava conseguindo ter negro. Então eles acharam por isso, não era nenhuma para criar nenhum impacto social. Agora tudo, por exemplo, a violência, quando eu coloquei, também ela é feminista, ela é isso, quando eu coloquei na empresa. Então, eu acho que criou uma polêmica que eu procurei entender. Aí eu entendi, falei inclusive para o doutor Zé Vicente, para o nosso comitê, nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que eu entendi, eu até chorei, porque eu sempre achei que eu não era racista, o dia que eu entendi o racismo estrutural. Nós temos que educar o que é o racismo estrutural. E eu brinco assim, que agora o nosso tem que ser perfeito, o nosso programa, porque ficou o mundo inteiro, o Brasil inteiro olhando isso. Te assustou a repercussão? Não. Me assusta muito mais quando um cliente reclama, porque minhas redes são abertas e fala, fui mal atendido, não recebi. Eu passo noite sem dormir de tristeza. Mas não me assustou tanto. Assustou muitas vezes ver o racismo estrutural que ainda existe, inconsciente nas pessoas. E a agressividade, que eu já sei que existe em rede. Mas essa agressividade eu não entrei. Eu não entro, eu não quero saber da agressividade. Agora, o contra, as pessoas que não acreditavam, mesmo que não fosse educada, mas escrevesse, olha, Luiz, eu não concordo, eu procurei entender e não tirei da minha rede de jeito nenhum. Então, aí retomando, né, gente, tem várias camadas de sentido nisso tudo que ela fala. Ela é, né, uma das grandes lideranças femininas, ela está representando ali um papel de gestora, tem o CEO, que é o filho dela, o Frederico, mas tem uma dimensão, né, que foi importante nesse gesto do Magazine Luiza, que é, assim, a iniciativa que eles tiveram de sustentar o debate, de não voltar atrás, de ir adiante com o programa de trainee, de reconfigurar uma parte da cultura interna da empresa, enfim, de remanejar muita coisa. Então, aceitar esse enigma do rosto que chega, né, interromper o que estava sendo feito, desarticular internamente para rearticular, para receber essas pessoas, né? Um comitê de ética foi montado, várias pessoas foram mobilizadas, não é da noite para o dia que se faz isso, né? Então, tem muitas coisas que nos chamaram a atenção. Então, essa manifestação, né, dos trainees que chegam na empresa num período de pandemia, né, todo o processo seletivo, ele foi reconfigurado, não foi exigido em inglês, as pessoas, foram várias etapas que foram reestruturadas, né, para que isso se tornasse possível. Ao mesmo tempo, né, essa configuração de uma relação sem relação, como diz o Levinas vai dizer por que sem relação. Não é uma relação tão mediada pelo argumento, pela racionalidade, né, por uma defesa de pontos de vista, mas mais por uma tentativa de construir uma dimensão de hospitalidade. Nesse sentido, o feminino, ele aparece como a abertura de uma temporalidade para a proximidade distanciada do outro. Como que é isso? Entender que as diferentes existências têm temporalidades que são distintas da nossa, é acolher não só a dimensão da corporeidade que se presentifica, mas fazer tempo se articularem de outra maneira, né? Então, não foi o tempo só da organização, mas foi o tempo de cada trainee que foi entrevistado. A equipe foi na cidade das pessoas. Você vê filmagens que foram feitas, né, em Minas Gerais, em Salvador, no sul do Brasil, no norte, porque foram trainees do Brasil inteiro. Então, a equipe se desloca para conhecer essas histórias, né? Então, essa ideia de uma temporalidade que não é a temporalidade só do sujeito, né? Muitas variáveis contextuais se expressam aí. É claro que a gente não pode, né, não estamos aqui idealizando, né, ou romantizando
o que Magalu fez, tem estratégias de marketing envolvida, tem uma comunicação corporativa muito forte, tem o valor de mercado do Magazine Luiza, tem essa ideia da construção de uma liderança feminina num ambiente sexista e competitivo, né? Então, a gente sabe disso tudo, da discussão sobre o racismo, a relação empregador-empregado, né? Então, até que ponto ela realmente se modifica, a exploração da mão de obra no mundo de trabalho, como muito bem mostrou o Jean-Luc, né? É muito difícil mudar a cultura organizacional. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento, e esse movimento ele é valorizável, né? Então, aqui tem essa ideia do modelo da mulher de sucesso, né, executiva, mas, ao mesmo tempo, o corpo público, né, quando a Luiza fala, foram 72 horas de crítica, quando o Magazine... Não é? Na véspera de lançamento do programa de trainee, é uma exposição muito grande, né? E ela não recua, né? Não, diante dessa construção, né, idealizada que está aí. Então, a abertura, a exposição, a recepção da crítica, ela fala, né, o que me irrita me domina. Eu nem olho, é claro que ela olha, né, gente? É lógico que ela olha, e o mais interessante, não só que ela olha, é que ela tenta construir uma resposta que não seja a resposta da agressividade, ela não vai entrar na cultura do cancelamento, né? E aí, assim, a gente já tinha falado em outra oportunidade dessa presença, né, de mulheres de negócio bem-sucedidas no ambiente mediatizado, né? Então, uma primeira análise que nós fizemos, Fred e eu, que apresentamos na Abracorp, né, Fred, foi sobre o ultraje do rosto com relação à Graça Foster, né, não foi na CPI, no mensalão, do Petrolão, exatamente, do Petrolão. Então, algumas semanas antes, ela havia saído na capa da Você S.A., então tinha a presença, né, dessa corporeidade, desse rosto, numa dimensão, né, de valorização, e logo em seguida vários memes começam, então, a demonizar, a monstruosificar a Graça Foster, com algumas imagens do rosto dela, né, isso que nos chama a atenção, comparando lá com o Predador, aquele filme antigo, né, assim. E, ao mesmo tempo, o Fred descobriu uma imagem da capa da Folha de São Paulo, que tinha a Graça Foster sendo revistada num aeroporto, e uma imagem logo abaixo, vocês podem ver ali, né, é uma imagem de um prisioneiro de guerra com... no Estado Islâmico, né, queimando. E esse fogo que na imagem de baixo queima, vai queimar também a Graça Foster. Essa composição da capa de jornal, ela não é à toa, né? Ela é muito pensada. Então, a ideia de que quando uma mulher faz alguma coisa que desagrada institucionalmente, em cargos de liderança, a fogueira, né, o fogo, então, vai consumi-la. E aí eu coloquei a foto, né, da Graça Foster abraçando a Dilma, porque foi justamente, né, não é só a Graça Foster, mas a Dilma Rousseff também, nesse momento, enfrenta essa dimensão do ultraje do rosto. Só para mostrar para vocês essa dimensão da agonia do Eros. Quando há o movimento de abertura em direção ao outro, há também o tensionamento com essa outra questão da preservação da interioridade, de um lugar, né, que é mais do narcisismo, que é tão cultuado pelo capitalismo canibal, como vai dizer lá a Nancy Fraser, né? Então, que já nos acostuma com esse processo da aniquilação do outro. É mais fácil aniquilar do que reconfigurar para acolher, né? Tá, desculpa, Fred. Eu queria que o Fred falasse um pouquinho também, para eu não ficar só... Então, tá bom. Ele falou que vai falar. Bom, aí, ao lado, assim, das várias entrevistas que a gente recolheu, né, da Luiza, nós vimos o vídeo que chama Legado, que foi feito pelos 19 trainees, contando, né, as 19 histórias dos primeiros selecionados do programa do Magazine Luiza. Tem toda essa ideia da construção do vídeo, né, um programa de sucesso, mas o que eu achei mais interessante é que foi uma iniciativa que foi abraçada por esses trainees, então mostra o cotidiano deles na empresa, 19 pessoas negras circulando, fazendo reunião, a alegria deles, assim, de entrarem em um lugar e perceberem pessoas, né, que estão trabalhando juntas, e essas 19 histórias são contadas a partir, então, se num primeiro momento a gente tem uma demanda, né, que é uma voz que nos chega e para a qual nós temos que construir uma resposta que ainda não está pronta, né, num segundo momento, o corpo negro está na empresa.
está lá dentro. E não é só um, são 19 ao mesmo tempo, né? Então, o rosto, ele também vai se materializar, ele vai encarnar. E essa encarnação do rosto, ela não é abstrata. Ela é uma carnalidade que está sempre em jogo nessa relação erótica, né? O Eros, ele vai atuar sempre no adiamento de toda possibilidade de apreensão do outro. Então, ela fala, né? Quando eu entendi que eu era racista, eu até chorei, porque o outro que se apresenta diante de nós, ele é julgado e ele é rotulado quase que de maneira imediata. Adiar essa apreensão do outro era o grande exercício que se colocava para eles nessa carnalidade do rosto que acontece, né, com o programa de trainee. E aí vão mostrar as histórias, gente, é muito bonito, porque tem fotos de álbum de família, mostra o processo histórico, não é alguém que saiu, assim, conta a trajetória, né? Essa narrativa de si, a narrativa do eu está lá presente, né, em cada trajetória, em cada uma das 19 histórias, né? Então, aí já falamos um pouco dessa questão dos aspectos históricos. Aqui são alguns frames do vídeo, só para vocês verem assim, o cuidado que eles tiveram, né, na valorização da própria presença deles dentro da empresa, né, dizendo que é importante a oportunidade, o acesso, que é importante também mostrar as competências, que é importante também mostrar que existe uma valorização da capacidade deles, né? E aí, para futuros desdobramentos, o que a gente traz é pensar um pouco a questão da imagem, né? Como que a construção da imagem ela é importante como forma de mediação dessa aproximação do outro diante de nós. Para o Levinas, o rosto ele é incapturável pela imagem. Então, a gente não faz uma análise de rosto, né, ou do dizer do outro através de análise de imagens. Acontece que, na tese de doutorado do Fred, ele vai fazer um outro exercício, né, dizendo dessa possibilidade do outro também, da gente construir essa zona de aproximação e de acolhimento através do trabalho das imagens, de uma operação que é feita com e entre as imagens, né? E, ao mesmo tempo, como resolver essa questão. Talvez ela não seja para ser resolvida, mas ela sempre vai continuar colocando indagações para a gente, de uma dívida impagável. O Frederico Trajano, ele termina o vídeo falando assim, a Magalu está, então, tentando pagar uma dívida. Ela é impagável. Não é o programa de trainee que vai solucionar, mas ela sempre retorna para nós para renovar esses questionamentos, para nos deslocar, para continuar adiando, né, a apreensão do outro, pelo nosso próprio entendimento. E, por fim, assim, no final do vídeo, né, aparece esse rapaz que tem esse horizonte, né, da cidade de São Paulo e com a blusa da favela. Ele aparece para a gente como uma contínua interrogação, né, assim, como esse enigma que está diante de nós o tempo todo, nos interpelando, né? Então, a ideia é, fazendo a conexão aí com os contrafluxos, né, da diferença, né, Renan? A ideia é como você, Mariana, Isaura estão construindo o conceito de regionalidades, esse deslocamento constante pela experiência da diferença, né? Uma experiência localizada, seja localizada nas organizações, seja localizada numa comunidade, né? O contato, a experiência do contato com o outro como algo que potencializa a diferenciação, né? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Fred, pela construção compartilhada. Obrigada a vocês pela escuta. Obrigada, Jean-Luc, pela interlocução. Eu é que agradeço, né, a parceria tanto da Ângela quanto do Jean-Luc para a gente poder discutir um pouco a respeito desses conceitos que, do ponto de vista da comunicação, né, isso não vinha, né, sendo de alguma forma tocado nas teorias e também, especialmente na comunicação organizacional, né? A gente vinha conversando aqui que eu acho que uma das contribuições mais interessantes desse pensamento da alteridade, né, nesse contexto do rosto, do dizer, do dito, né, para a comunicação organizacional, é justamente isso que a gente percebe um pouco nas camadas de sentido do que a Luísa vai dizendo, né,
que é um dizer precário, assumir esse lugar, né? Eu acho que a organização, quando ela demonstra que aquela não é a resposta final, né, mas que é uma vírgula dentro do discurso, e que isso vai sendo montado, remontado, ela assume essa responsabilidade, né, que é diferente do termo responsabilidade social, ambiental, que já está tão desgastado, né? A gente está falando aqui de uma outra ética, de uma outra responsabilidade. E aqui tentando, antes de passar para as perguntas, que é o que mais importa, fazer uma conexão, inclusive, com o que a gente conversou ontem, né, aqui a respeito da apresentação do Gumbrich, né? O Levinas, ele é um pensador que ele nasce, né, vamos dizer assim, do âmbito ali do Heidegger, daquelas discussões na Alemanha da época, e depois ele vai fazer uma crítica a esse pensamento ontológico, né? O Gumbrich lembrou aqui que o ser para Heidegger, né, o ser aí, é um ser que tem um lugar, né? E com isso nós pensando, né, a partir da ética de Levinas e da ruptura que ele fez, claro, considerando tudo o que o Heidegger tinha trazido de contribuição no sentido da ciência, né, da arte, da técnica, ele vai dizer que a própria ontologia o capturava, né, no sentido de que, se é um ser aí, esse ser, né, que está voltado para o mundo, né, e que se impõe nessa realidade do mundo, ele, de alguma forma, não sai, né, desse espaço, né, dessa região, desse território. E, com isso, né, ele, de alguma forma, não consegue fazer uma crítica ética do seu gesto, né? Então, aí ele vai falar de um humanismo, né, de outro homem, ele vai dizer de uma responsabilidade diante da interpelação, e é interessante que o Han também e Judith Butler têm recuperado esses conceitos, né, a partir de uma linguagem ética, né? E o que seria isso? Isso está muito baseado em conceitos como o de rosto, que é um conceito que nós trabalhamos aqui. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente, né, de alguma forma aplica isso, e não é tão exatamente uma aplicação, porque Levinas não pode ser aplicado diretamente, mas é uma reflexão, né, para que a gente, de alguma forma, aplique, né, isso dentro das práticas nossas de comunicação. Mas o primeiro conceito, que é o de rosto, né, ele é muito trabalhado numa obra que se chama Totalidade e Infinito. Então, lá, o Levinas vai fazer essa crítica, né, de que o rosto ele é algo que nos escapa. Então, quando a gente tenta circunscrever, ele já não está mais ali. Então, ele é um conceito que está muito mais articulado, não com aquilo que se aparenta como face, mas aquilo como se pode escutar, como demanda ética, que é o que a Butler vai trabalhar agora no Vida Precária. Então, existe sempre essa precariedade, né, desses públicos que tomam contato com a organização, que formulam um rosto para si, né? E que muitas vezes querem encapsulá-lo, né, nesse ser aí, né, nisso que, de alguma forma, é o ontológico. E aí, né, o que é a grande questão? Quando esse ser ele predomina, né, na organização e na sociedade, a gente vai sendo encaminhado, né, para uma espécie de anonimato dessas singularidades, porque elas vão sendo chapadas. E esse anonimato, ele reifica, ele torna o ser humano, né, enquanto uma coisa, né? E nós vimos, né, estamos vendo muitos fenômenos que levam a isso, como, né, o caso clássico das guerras, né, dos campos de concentração, das regionalizações forçadas, dos fluxos migratórios em campos de refugiado que condensam, né, que vão levando, né, essas humanidades para um anonimato, que também está nos não-humanos. Então, assim, tentando finalizar essa crítica, em Totalidade e Infinito, ele vai falar justamente que o infinito é justamente o contraponto a essa totalização, a essa totalidade, né? E daí a necessidade da gente olhar as demandas singulares. Então, acho que quando a gente traz esses elementos para poder pensar a comunicação organizacional, é muito nesse sentido de que o discurso não está pronto, né? E ele nos escapa. E como o rosto é muito mais da ordem da escuta e não exatamente daquilo que se apresenta, né,
daí a demanda. E eu acho que isso, assim, do ponto de vista de relações públicas, acho que está na essência do que a gente precisa fazer, né? A comunicação como abertura e como escuta e como resposta, que nos interpela, e essa resposta, ela está sempre precária. É preciso assumir isso, né? Então, eu acho que a nossa contribuição nesse sentido, né, do que a gente vem estudando, trabalha muito sobre esse aspecto, né? E daí a gente vai sintetizar isso como rosto enquanto uma voz, né? Vocalizações que são importantes serem, de fato, escutadas, né? Bem, então, feito esse comentário, a gente passa para as perguntas, né? A gente pode marcar até 10h10, por conta do atraso inicial? 10h15? Pode falar, Renan. Já retorna, né, para recuperar o tempo perdido no início. Então, vamos lá, gente. Vamos para as perguntas. Jean-Luc consegue ver o auditório? Você consegue, Jean-Luc, ver o auditório? Sim. Ouvir, sim. Ver, não, mas ouvir, sim. Ele Eu vai acho. trocar, Jean-Luc. Tem Renan. Vamos lá, Renan. Ah lá. Você, qual que é o seu nome? Fernanda? Maria Fernanda. Quem mais? Vamos fazer um bloco de 3? Acho que funcionou bem ontem. Tem mais alguma? Não? Maurício. Então, Renan, Maria Fernanda e Maurício. Vou ter... Alô? Ops. Jean-Luc, me escuta? Sim, ele está te vendo. Então também. ótimo. É uma pergunta muito breve, né? Assim, né? Acho que mais... Eu falei assim, bom, ninguém tinha feito pergunta, deixa eu puxar a fila, mas aí depois levantaram as mãos. Então vou ser muito breve. Mas é uma pergunta assim para vocês três, né? Como fica a questão da alteridade com as lógicas gestionárias? Assim, é uma pergunta assim que sempre me retoma, né? Que eu também estou fazendo para mim, né? Até que ponto a alteridade ela faz sentido diante de lógicas gestionárias que são modernas, que são de algum modo, né, retomam, recolocam o fluir numa lógica da igualdade, né, e não da alteridade. Igualdade não no sentido positivo, né, assim, necessariamente do termo, mas uma pretensão que cai, né, na qual os contextos organizacionais acabam sendo levados, né, a cair no lugar do mérito, da igualdade. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Obrigado. Maria Fernanda. Ei, gente, bom dia. Primeiro, peço desculpas, né? Eu cheguei atrasada, perdi um pouco da fala do professor John. Peço 1000 perdões. Estava, nossa, louca para te ouvir, professor. Desculpa. A minha pergunta é uma pergunta que está um pouco confusa na minha cabeça ainda, mas eu não queria deixar de passar a oportunidade de falar, né? Eu tenho pensado muito, estava lendo aquele livro Expositivo de Racialidade da Conceição Evaristo, e ela trouxe um negócio que acabou comigo, que fala assim, que a colonialidade, ela tira o valor do trabalho, né? E aí, nisso, ela fala, né? Porque quando você estabelece um eu que não trabalha, um eu que vive no ócio, automaticamente a gente entende que quem trabalha é uma pessoa que tem condição de escravização, é uma pessoa que é inferior, uma pessoa que vive nessa estrutura. E aí a Bell Hooks já havia falado sobre isso, né? Acaba que eu brinco que Bell Hooks não é coisa que a gente fala para todo mundo. Mas ela já tinha falado sobre isso, sobre a importância de ter um trabalho que a gente ama, de ter um trabalho que a gente gosta. E eu encontrei com a professora Ângela esses dias, e ela foi falando uma coisa comigo que me marcou. Chega lá em casa, né, Brão? Falando assim, meu Deus, por quê? Falando assim sobre a importância da gente fazer o que a gente ama na pós-graduação, apesar das dificuldades e tal, que a gente está no lugar que a gente ama, fazendo as coisas que a gente ama, pensando que a gente escolheu estar aqui, né? Entendendo também o nosso lugar de privilégio, tipo, putz, se a gente pode escolher o que a gente pode fazer entre 1000 outras coisas no mundo, por que às vezes a gente não ama? Não às vezes, mas na maioria das vezes a gente não ama o que a gente faz, né? E aí nisso, enquanto a professora falava sobre o programa Trainee da Magalu, eu fiquei pensando sobre isso, sobre, por exemplo, como eu me sinto na minha turma de mestrado, que é uma turma negra, assim, né? Tipo, a gente é bem esclarecida e é bem legal a nossa turma por isso. E é uma sensação de pertencimento muito grande que eu não pude sentir em outros espaços que eu já podia habitar.
E aí, quando você fala, professora, sobre esse contato com o outro, sobre essa apreensão da imagem com o outro, eu fico me perguntando, em uma sociedade como a nossa, extremamente, ou melhor, estruturalmente, talvez extremamente racista, como que os públicos, né, leem, por exemplo, essas narrativas frente à possibilidade também de naturalizar violências? Porque, por exemplo, eu lembro que um amigo meu trabalhou na Ambev, né? E aí tem um programa de trainee para negros lá também. E ele falava que lá ele sofria muita violência, tipo assim, de violências absurdas, ele contando assim, né? E eu fico feliz de, por um lado, essa tematização da Magalu vir de uma maneira crítica, de falar, olha, galera, tem uma coisa errada, a gente está trabalhando para tentar fazer alguma coisa. Mas eu fico me perguntando também o quanto que pode haver uma naturalização de venham mesmo, façam parte do nosso programa, mas, na verdade, seja só uma estratégia talvez mais sofisticada para captar pessoas, novas pessoas, e mais, talvez, capacitadas, uma perspectiva moderna, lógico, mas, tipo assim, para poder ocuparem um espaço de escravização ou similar a isso, sabe? Sim. Bom dia, Ângela, Fred, Jean-Luc, muito bom escutá-los. A minha pergunta, acho que assim como a da Maria Fernanda, não está muito elaborada ainda na minha cabeça, mas queria saber um pouquinho de vocês, assim. Eu e a Larissa, a gente ficou aqui trocando algumas figurinhas durante a fala de vocês, e eu queria saber como enfrentar determinados dilemas éticos em contextos organizacionais em que parece que a gente mais ouve do que escuta. E aqui eu estou fazendo uma diferenciação a partir de um livro da Ivone Gebara e da Débora Diniz, que chama Esperança Feminista. E elas diferenciam esses dois verbos. Ouvir seria um ato mais passivo e mecânico, né? Até um verbo capacitista. E escutar seria esse gesto da sensibilidade, do acolhimento. Então, eu queria entender como lidar com esses dilemas éticos em que, muitas vezes, a gente ouve mecanicamente, passivamente, e não, de fato, escuta o outro. Obrigado. Jean-Luc, vamos começar por você? Ok. Em resposta, não vou fazer algo estruturado. As perguntas não estruturadas vai ser resposta. Não é resposta. Como dizer? Verdade. A lógica gestionar agora e cada vez mais em nosso período é uma lógica ultraliberal em qual o trabalho ou a lógica gestionar é pelo serviço do mais poderoso e pode ser serviço algo que muitas vezes é racista e vai ser para manter o status quo. Então, porque a lógica gestionar pode ser diferente. Uma lógica que é de fazer algo acontecer. Então, o problema acho que a segunda fala da Angela e Fred pode mostrar que dentro da lógica gestionar pode ser várias finalidades, várias tentativas. Então, mais um conselho, uma distinção, desculpe, e a diferença do trabalho e da atividade econômica. Né? O trabalho, você sabe que tem duas raízes na palavra trabalho. Tem trabalho que é sofrimento, é algo muito difícil que foi foi obrigatório para parte da população, hein? Pode ser o escravo, pode ser, ok? E tem também parte do trabalho que é a obra, que é fazer algo sozinho ou junto. Então,
eu entendo a segunda pergunta, e pode ser muito difícil de gostar ou querer trabalhar para fazer uma obra, mas em um contexto em qual a lógica gestionnaire ultraliberal e alguns funcionamentos estruturais da sociedade vão fazer em contradição. Desculpa, mas é confuso na minha cabeça. E, então, a primeira pergunta foi se você quer manter pouco de sentido no seu trabalho, a ética é obrigatória. Se não, qual é o sentido? Qual é o olhar de você sobre você? Então, é muito difícil. É combate, é uma guerra, uma guerrilha de todo dia de lutar e de pertencer. Não sei. Então, é nosso papel de dizer não esquece a ética. Mas a ética pode ser difícil e diferente em vários contextos. Então, eu entendo que é muito difícil. Desculpa, a terceira... Terceira tinha a ver com a escuta e com o ouvir. Acho que é central. É estranho porque em francês a distinção é muito importante. Eu acho que em português uma palavra pode ser usada. Eu não sei, você sabe melhor que eu, mas você pode usar uma palavra ou outra. Em francês é diferente. Escutar tem uma atividade e normalmente escutar quer dizer que você vai ser aberto, desculpe, e vai pode ser que algo vai mudar. Ouvir, você vai receber o som ou as palavras dentro de sua estrutura mental. Então, a ética é da escuta, mas escutar pode significar muitas coisas. Tem uma gradação. Como dizer? Tem muitas pessoas próximas de mim que dizem, que pretendem estou escutando. E muitas vezes eu tenho a impressão que estou escutando. Mas eu tentei na minha fala de dizer, ok, é uma autoculpabilização, não sei como dizer, minha culpa. Eu achei que eu fui escutando, mas não. Nós podemos falar de escutar, falar de ética, falar em todos os contextos, pode ser organizacional, e todos os momentos que a inquietação estou escutando. E eu acho que estou compreendendo você. E não. É exatamente o que Levinas, como Freud diz. Eu não estou compreendendo você, mas eu posso escutar. Eu posso tentar de compreender. Mas
não é colocar seu fala em minhas casas categorias, é tentar primeiro de escutar e depois vamos tentar fazer sentido. Foi muito confuso, é melhor, eu acho que Angela e Fred fazem algo mais claro. Ô, Jean-Luc, não foi confuso não, tá? Foi perfeito, muito obrigada. Vou fazer um comentário rápido, né? Porque depois também Fred conseguir trazer também a reflexão dele. A pergunta do Renan, né? Eu acho que tem um exemplo muito legal que a Camila trabalhou. Estou te jogando na roda, tá, Mantovani? Lá no Espaço do Conhecimento durante a pandemia, né? Um artigo que eu, Camila e Sônia estamos trabalhando nele, que essa ideia, né, da lógica meritocrática, de uma gestão, né, que tem que se abrir para os desafios. Jean-Luc usa um termo muito interessante, né, que são as épreuves, né? Faire épreuve, lembra, Jean-Luc? Se reconfigurar quando os desafios são impostos. Então, acho que lá no Espaço do Conhecimento, né, a Camila e toda a equipe teve que se reconfigurar completamente quando a pandemia chegou. Então, ela nunca é uma fórmula pronta, ela vai ser apropriada e construída coletivamente sempre que há um desafio, né? E aí tem a ver também com a postura dos gestores, né? A postura, o grau, o nível de abertura, a maneira como eles vão construir o que a gente chamou lá no artigo de comunidade política, né? Que é uma comunidade partilhada de pesquisa pela melhor solução, né? Então, depende muito dos processos, né? Sobre a pergunta da Mafê, nossa, tem tanta coisa aí, né, Mafê? Você já tem uma reflexividade tão aprofundada, tão formulada do seu lugar, do que você quer, do que você busca, né? Acho que tem duas dimensões aí, quando você fala, né, do fazer o que gosta. Quando a Patrícia Hill Collins, né, vai falar dos processos de autodefinição, ela diz que é muito importante que a gente entenda que o que a gente gosta também nem sempre está pronto de antemão. E que há um trabalho que vocês estão fazendo lá no nosso PPG-Com, né, vocês todos, que é trabalhar o espaço no qual vocês estão. Né, chegar na universidade, habitar a sala de aula, transformar tudo aquilo, transformar o tempo, o espaço, e ali também ir construindo aos poucos o que é o que eu gosto, né? Então, é também nesse encontro da autodefinição que vocês retiram o outro também do lugar de centralidade pretensamente ocupado, né? É o giro. A Debs, é a gira, né, Debs? E você falou da valorização do trabalho, né? Ontem o Gumbrich estava falando do jovem Hegel de Iena. E a gente lembrou, né, que é esse jovem Hegel que vai inspirar o Axel Honneth nas dimensões éticas da autodefinição. São 3 dimensões, né? Que é a dimensão do amor, do respeito e da estima compartilhada. Então, você tem toda a razão em dizer, né, que o trabalho ele traz uma dimensão de valorização. A questão é, né, qual é esse trabalho, né, que está em questão? Nossa sociedade modela, né, esse tipo de trabalho que é valorizado ou não, e que a Butler vai associar com as vidas choráveis, né, as vidas enlutáveis. É essa associação, né, entre a diferenciação das vidas pelo trabalho que a Butler faz e que o Honneth não tinha aprofundado tanto, né? Que é importante aí na sua fala. Então, essas duas coisas, a autodefinição e a construção, né, de situações de desestabilização dos lugares de reconhecimento, elas desafiam as imagens de controle ou as iscas de controle que você falou assim do tipo, venham, nós vamos acolher vocês, mas é uma estratégia de perpetuação da dominação, né? Então, não é um movimento unilateral, né? Tem que reconfigurar toda a situação de inserção das pessoas. E é isso que é o mais tenso, né? É o mais tenso. E aí, por fim, né, a dimensão da escuta. Nossa, é tão difícil porque esse é o gesto ético do Levinas. A escuta envolve esses 3 gestos, a abertura, a exposição e a construção de uma resposta. Só o ouvir, ele é mecânico mesmo, né?
Mas a escuta, ela demanda do sujeito um grau de esforço, mas não é só um esforço da boca para fora, né? É quase que uma dissolução, né, desse eu localizado. É a agonia do Eros. Pronto, a escuta é o Eros em agonia o tempo todo, mas é uma agonia boa, né? Aquela agonia do agonismo lá da Chantal Mouffe, né? Fred. Obrigada pelas questões, gente. Todas muito boas. Acho que nós vamos ter que encerrar nessa terceira questão, só aproveitando aí os 4 minutinhos finais que faltam, tentando ser bem objetivo. Começando pela escuta, né? A teoria, né? O pensamento Levinas é justamente isso. Utilizando, por exemplo, para a gente compreender imagens, né? Porque a gente está numa sociedade em que isso, né, pesa bastante, né? A imagem, né, quando ele vai falar do rosto na imagem, né, existe a imagem, a gente utiliza até uma expressão, poxa, mas essa fotografia só falta falar, né? Então, na verdade, o que ele vai trabalhar aí é do dizer e não do dito, não que está dito, seja num discurso imagético visual. E aquilo que está se dizendo, né? Então, esse dizer, ele é contínuo e ele vai sempre interpelar e dar rasteira no dito. E eu acho que a escuta, ela vai muito para o dizer e não para o que está dito. Qual que é o dizer, né? Que ultrapassa aquilo que eu vejo numa imagem, aquilo que é aí, isso tem tudo a ver com a interpelação ética, né? Então, a escuta está nesse lugar, da valência sonora da imagem. Jean-Luc Nancy vai falar disso, né, também, da valência sonora daquilo que eu leio, né, e daquilo que eu vejo. No terceiro ponto, eu me lembrei, sabe, Maria Fernanda, da professora Vani Cleia, lá na UFMG, ela, numa palestra, isso é só para um exemplo, ela falava muito dessas imagens que são extremamente reproduzidas do trabalho escravo no Brasil e aqui em Minas Gerais, isso, né? Nas minas de ouro ficava muito evidente que era um trabalho braçal. Mas, na verdade, a técnica, né, e a apropriação do conhecimento sobre a extração mineral, ela veio junto com o povo negro escravizado. Então, não era o povo branco português, né, que colonizou esse espaço, que detinha esse conhecimento. Então, isso, né, já é algo que nos demove, né, que nos desloca, nos desaloja de um contexto histórico e de uma dívida que é impagável e que a gente precisa enfrentar, porque até que ponto a gente está perpetuando esse tipo de discurso? E aí a gente tem de pensar isso de maneira mais ampla. Como a gente, né, por dever de ofício, comunica, a gente tem de ter sempre uma visão crítica se a gente não está perpetuando alguns discursos organizacionais que são como esses. Isso está no meu ponto cego. Tá, porque é preciso estudar, é preciso pensar, é preciso criticar sempre aquilo que a gente faz, né? A gente não pode entrar na máquina de rostificação, que é um outro conceito do Deleuze, que vai trabalhar isso, né? Assim, quando você encapsula esse rosto e vai reproduzindo infinitamente, né? E que o Levinas vai entender isso como totalização. Esse processo de encontro com o rosto, a gente falou muito aqui, né, disso, mas fica parecendo que ela é pacificado. Não, ele é violento. Ele vai falar sobre a violência do encontro com o outro, né? E o Derrida, em resposta, vai trabalhar a questão de hospitalidade. Tem uma autora, né, que a gente tem lido, que é a Marie-José Monrand, que ela vai falar sobre essa condição de hospitalidade com relação aos imigrantes, né? Lá na situação dela da Europa. Então, é preciso, né, ter um pensamento decolonial diante disso, né? Daí a importância, quando a gente está pensando, né, lá no discurso da Luísa, são nas camadas, porque é óbvio que tem marketing, é óbvio que tem projeção de uma imagem de uma liderança, né? Mas existe ali algo também que a desloca, que cria uma nova região de pensamento que ela vai precisar responder, né? E aí, para concluir, o que é essa noção de hospitalidade que está no Derrida? Não é a noção normativa da hospitalidade kantiana, em que você vem até a minha terra, vem até a minha região, aqui nós temos as nossas normas e nossas regras, e você deverá segui-las para ser cidadão daqui. O que o Derrida vai demonstrar a partir da noção de acolhimento do Levinas? É que quando você vem à minha região e à minha terra, eu passo a ser o seu hóspede, porque você vai mudar aquilo que eu tenho como regra, como norma.
E aí, nas empresas, a gente vai ter, né, a ética das normas, do código de conduta, daquilo que a gente precisa seguir. Perfeito. Isso está lá como um instrumento, mas é um instrumento. Porque, na medida que esses 19 trainees, essas pessoas começam, né, a entrar na região, né, capitalista dessa empresa, é preciso que haja, nesse processo que não é carinhoso, ele é violento, ele tem esse nível de violência, haja essa movimentação da hospitalidade, né? Então, por isso que o Derrida e Levinas vão falar que a gente é refém. E que a Butler vai falar assim, não adianta, quando vem assim, a demanda ética, eu ignorar. Porque mesmo que eu ignore, a questão está ali. Então, eu já sou responsável por ela. A responsabilidade ela é impositiva nesse sentido. E eu acho que a questão ambiental é a que mais traz isso para nós. Então, assim, tentando desdobrar isso para o pensamento de hoje, né, quando eu falo povos da floresta, né, é porque ali, naqueles povos, estão os rostos, inclusive dos não humanos. E aí, como que as empresas que exploram esses recursos, elas vão responder, né? Porque aí o que está sendo colocado vamos chamar assim, é o fim da linha, né? Então, acho que essas questões elas estão muito ligadas à violência e à hospitalidade. E essa noção que não é a hospitalidade normativa, mas é uma hospitalidade que nos desaloja. É fácil? Não. Tem resposta pronta? Não. Mas eu acho que é essa postura de um profissional, né, e também de quem pensa isso na pesquisa, dentro dessa lógica da comunicação organizacional, que precisa ser provocado, né, para isso. E aí, para finalizar, a questão da regionalidade, né, eu acho que quando a gente estabelece mais do que a questão local, que eu acho que isso a gente vai discutir bastante, mas é assim, a questão de lugar, né? Quando a gente dá, né, a condição daquele lugar ser ocupado, né, ele, na verdade, vai criar sentidos, né, e valores a partir desse espaço. E, para isso, a hospitalidade é importante, né, para a gente não tornar os lugares prisões a priori, né. Então, acho que é isso. A gente vai agradecer, né, para encerrar e ir para o lanche. Muito obrigado. Ângela, alguma consideração? Jean-Luc, para a gente fechar? Não, só agradecer e dizer que é sempre um prazer trabalhar com o Fred, gente. E com todo mundo aqui, tá? Tentei colocar muita gente na roda. Com Jean, nossa senhora, não pode nem esquecer, né? Às vezes é a força do hábito. Obrigada, viu, Jean-Luc? Agradecemos, então, a ilustre presença do Jean-Luc, também a Ângela, ao Frederico.